igreja cante. Toda a igreja cante para Deus. Cante a santidade do Senhor. Santo, Senhor Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Que privilégio nós temos, Senhor. Privilégio que os serafins têm de ficarem clamando que tu és santo, santo, santo. Nós recebemos do Senhor esse privilégio de, como filhos, comparecer na tua presença para declarar que tu és o único santo. Eu oro que nesta hora toda obra maligna, todo espírito maligno que tentaria se esconder por trás de alguma circunstância ou pessoas nesse lugar, que a presença do glorioso Espírito Santo aqui possa eliminar toda resistência e caia por terra toda a cadeia, toda a corrente seja quebrada, e que o teu povo seja livre nessa noite para te adorar. E o teu povo clama: Santo, se alegria, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Aleluia. Você veio hoje aqui para exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, receba esta unção que está presente nesse lugar, que está alcançando você aí do outro lado, porque você está em sintonia com o Espírito Santo e com a igreja do Senhor. O Senhor te abençoe nessa noite. Podem sentar, meus queridos. Eu quero nesse momento pedir muito a sua atenção. Hoje é um culto especial, hoje é um dia especial, hoje é o dia de Pentecostes, amém? Quem sabe o que é Pentecostes? Pentecostes é 50º dia depois da Páscoa. Pentecostes é a festa do Espírito Santo, é o dia que o Espírito Santo desceu na igreja, nos discípulos, nos apóstolos de Jesus. Tinham 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, e de repente o Espírito Santo veio como uma promessa de Deus que ele tinha feito há milhares de anos atrás, pelo profeta Ezequiel, e Jesus tinha prometido aos discípulos que, se eles esperassem em Jerusalém, que ele mandaria o Espírito Santo. E quando Jesus chegou no céu, de volta, depois da ressurreição, 40 dias depois, ele enviou o Espírito Santo, e naquele dia nasceu a igreja, amém? Então sejam muito bem-vindos à festa do Pentecostes, a celebração do Espírito Santo. Quantos participaram nas 2 semanas que eu preguei aqui sobre o Espírito Santo? Levante a mão. 2 semanas seguidas. Então nós aprendemos muitas coisas sobre o Espírito Santo. Uma delas é que o Espírito Santo não é uma força, um poder, uma unção ou uma coisa. Ele é uma pessoa. Ele ouve a oração da gente, ele fala com a gente. Se nós tivermos um bom relacionamento com o Espírito Santo, nós vamos ter sucesso como cristão. Onde nós entrarmos, nós vamos ser abençoados, nós vamos abençoar outras pessoas também. Então nós poderia dizer que nem temos tanta carência de conhecimento. Nós precisamos de prática agora, de agir conforme a vontade de Deus, de seguir a nossa vida dia a dia consultando o Espírito Santo. Então eu quero hoje celebrar junto com os irmãos esse dia de Pentecostes. Por isso que nós vamos ter um culto um pouco diferente. Eu quero que você preste muita atenção, fique ligado, porque esse culto não é um culto meu ao Senhor, é um nosso, cada um de vocês. Eu acredito mesmo que o Espírito Santo pode usar cada um de vocês, e eu ficar aqui meio perdido. Meu Deus, o Espírito Santo está usando cada um, porque não tem ninguém aqui que seja inferior a mim em nada. Todos nós estamos buscando essa mesma renovação do Espírito Santo para a nossa vida, amém? Vocês estão prestando bem atenção em tudo que eu estou falando, né? O tempo é pouco, a gente não pode perder uma palavra. Então vamos prestar muita atenção mesmo. O som está um pouco ruim, dando por favor, corrija. Pentecostes. Nós estamos em 2025. O Pentecostes do Novo Testamento aconteceu
mais ou menos há 2020 ou 25 anos atrás, porque foi no ano aproximadamente 30 ou 33 da era cristã, que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e mandou o Espírito Santo. Então está com, vamos dizer que esteja com 2000, vamos dar uma média de 2015 anos, que aconteceu o Pentecoste, que o Espírito Santo desceu na igreja. Agora, 800 anos aproximadamente antes de Cristo, então nós poderíamos dizer que 2820 anos aproximadamente atrás, quando o Espírito Santo nem tinha sido enviado aqui ainda, o profeta Ezequiel já tinha falado uma profecia mostrando que Deus tinha prometido que o Espírito Santo um dia vinha morar nas pessoas, como ele mora em nós hoje, os crentes. Olha o que diz Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ezequiel 36, 27. Irmãos, milhares de anos antes, Deus já tinha prometido que um dia Ele ia botar o Espírito dele dentro das pessoas. Durante todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava nas pessoas, como hoje. O Espírito Santo, ele influenciava reis, sacerdotes, autoridades militares para fazer guerras a favor de Israel. Eles eram influenciados pelo Espírito Santo. Nós vemos na Bíblia que tinha algumas guerras que eles nem usavam armas. Deus dizia, vai só com a banda, só com os levitas e os sacerdotes levando a arca. E quando eles tocarem a música, vocês vão ganhar a guerra. Então eram guerras lideradas literalmente por homens militares, como Josué, que era um comandante militar, cheio do Espírito Santo, no que diz respeito à unção estava sobre ele. Mas o Espírito Santo não morava nele, porque o Espírito Santo só veio para dentro das pessoas depois que Jesus morreu e ressuscitou. 40 dias depois da ressurreição, Jesus subiu para o céu e disse, fique esperando que eu vou mandar o Espírito Santo. E os apóstolos ficaram esperando em Jerusalém, e 10 dias depois o Espírito Santo veio, de repente, e encheu as pessoas. Vocês já ouviram essa história, né? Amém? Só que talvez você fale assim, mas pastor, então já aconteceu, né? Agora nós estamos só na lembrança. Não, o Pentecoste que aconteceu naquele dia, a Bíblia diz que todos que estavam lá na sala, 120 pessoas, ficaram cheios do Espírito Santo. E o Pedro se levantou naquele dia e fez uma pregação que converteram 3.000 pessoas. Todos receberam o Espírito Santo. E os demais que estavam lá disseram, e nós, Senhor, o que a gente tem que fazer? Pedro disse, arrependam-se dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo para que vocês sejam salvos, perdoados. E aí disse assim, porque esta promessa do Espírito Santo é para vocês que estão aqui, no caso, para eles que estavam lá, para quem ele estava pregando, é para vocês, para os seus filhos e para todos quantos ainda vão nascer. Isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então até hoje, e até amanhã, e daqui até a volta de Jesus, enquanto pessoas estiverem recebendo Jesus como Senhor, elas têm o direito de receber o Espírito Santo. Então o profeta já estava falando dessa época nossa, que nós íamos ser cheios do Espírito Santo. Então eu quero fazer aqui uma introdução sobre o Espírito, sobre o Pentecoste, amém? Hoje é o dia de Pentecostes. Podemos fazer coisas diferentes para Deus. Podemos hoje nos entregar a Ele. Por isso, irmão, pelo amor de Deus, ninguém olhe celular agora. Ninguém veja mensagem do celular, ninguém converse com ninguém. Nós temos tão pouco tempo para experimentar dessa glória que Deus quer derramar sobre nós. Amém? Então preste muita atenção. Em Atos capítulo 2, versículo 2, eu vou só parafrasear esse versículo, mas nós vamos ler ele completo mais tarde. Mas agora eu quero dizer o seguinte, olha o que diz aqui. De repente, enquanto os crentes estavam reunidos, ouviu-se um som do céu, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Estavam todos sentados como vocês estão agora. De repente, veio um som do céu. Por que eles estavam sentados naquele lugar? Já fazia 10 dias que eles estavam esperando
Jesus prometeu. Os discípulos estavam assim, de uma certa forma, né, desejosos, com uma expectativa alta. Hoje, qualquer hora dessa, nós estamos aqui esperando. Jesus falou que vai vir. Nós vamos conhecer aquele sobre quem ele disse: convém a vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou enviar o Consolador, e ele virá, estará com vocês e ficará sempre em vocês. Então os discípulos estavam ali aguardando. Eu imagino a expectativa. Eu tenho falado há 3 semanas atrás, nós falamos 2 domingos seguidos sobre o Espírito Santo, e eu falei dessa expectativa. Eu falei: venha de branco, se você puder. Muitos vieram. Vinha pensando que nesse Pentecostes vai haver uma renovação na nossa vida. A Bíblia fala em Salmo 104, versículo 30: envia teu Espírito e renova a face da terra. A Bíblia diz que quando Deus tira o fôlego dos animais, eles morrem. Quando Deus sopra sobre a terra, ele diz: as plantas nascem, os animais se reproduzem e renova a face da terra. O Espírito Santo tem poder criador para restaurar, para reproduzir, para renovar. Então o meu sonho, o meu desejo e a minha expectativa, que eu tenho falado para vocês, para mim também, para todos nós pastores e líderes da paz, nós não estamos aqui pensando que tem alguém aqui que é menos importante do que nós temos alguma coisa para dar. No que diz respeito a essa renovação do Espírito Santo, nós estamos como vocês, pedindo essa renovação. Se eu quero ser renovado nesse dia aqui, e se o seu desejo é o mesmo que o meu, nós vamos estar em sintonia, e nós vamos falar ao Espírito Santo, e ele vai atender, ele vai responder, amém? Ele vai nos ajudar a vencer o pecado. O Espírito Santo nos ajuda a vencer aquelas limitações da natureza humana que nos impede. Quantos de vocês já queriam assim: poxa, eu queria ser um bom crente? Você sabe o que é ser um bom crente? Um bom crente, um bom cristão é alguém que tem ações corretas, alguém que tem reações corretas diante de Deus, diante das pessoas, alguém que ama a Deus, que não se desvia do caminho. E às vezes nós temos dificuldade, sabe? O profeta disse, Ezequiel, que o Espírito Santo viria para dentro de nós, aí nós conseguiríamos cumprir os mandamentos de Deus e os estatutos de Deus. Então com ele nós podemos fazer essas coisas. Agora, o Espírito Santo veio e ele se manifestou como um som de um vento impetuoso. Para mim era um sinal que Deus já estava dando para os discípulos, que o que viria era algo tão poderoso como um vendaval. Vento faz uma boa analogia do Espírito Santo, porque assim como o Espírito, assim como o vento, a gente não vê, mas a gente pode sentir, e os efeitos de um grande vento pode ser visto, e ele é incontrolável. Quando passa um furacão, uma tempestade, ninguém pode controlar. A minha filha, Ana Cristina, está agora nos Estados Unidos, com uma família daqui que foi, convidou ela para ir, estão lá. Esses dias mandaram uma foto para nós. Era o irmão Jay, a irmã Cristina, a esposa dele, e a minha filha Cristina. Eles mandaram uma foto dentro do banheiro, todos 3, mas não estavam fazendo nada demais. O Jay estava sentado no vaso sanitário, a Cristina, a esposa, eles são idosos. Cristina sentada do outro lado e a minha filha do outro lado. Eles estavam tirando foto, eles estavam dizendo: nós estamos aqui porque as sirenes estão tocando, que tem um furacão vindo aí, nós estamos aqui dentro do banheiro, nós vamos ficar até passar, até a sirene parar de tocar. Aí, sabe, as pessoas vivem assim porque elas sabem que um vento forte, quando vem, destrói. Uma vez Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode te levar a fazer coisas que você nunca faria sem ele. Amém, irmãos? Por isso a importância do crente ser cheio do Espírito Santo. Esse vento simboliza o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que também apareceram sobre eles o quê? Em cima de cada um, línguas como de fogo. Língua é uma analogia da fala, da comunicação do Evangelho. Jesus tinha dito: quando o Espírito Santo vier, vocês serão cheios do poder e vocês irão anunciar a todas as nações
o evangelho das boas novas, do arrependimento e do perdão dos pecados. Então, aquela mensagem, daquelas línguas de fogo sobre eles, dava uma mensagem de que, olha, todos vocês que estão nessa sala, podem ser um anunciador do evangelho. Amém? O fogo tem a ver com uma presença purificadora de Deus, que é capaz de destruir qualquer elemento indesejado na vida das pessoas. Incendiando o outro por onde ela passa e com quem ela se comunica. A mensagem do evangelho. Por isso que é muito importante que esse Pentecostes esteja se renovando entre nós. Por isso eu estou pedindo, irmãos, se você tiver a mesma vontade que eu estou de ser renovado, então você vai ser renovado. Porque Deus se manifesta e responde às orações conforme o desejo de cada um. Amém? Isso é muito importante. Era o 50º dia após a Páscoa judaica. Era também o 50º dia após a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Era o dia em que os judeus comemoravam com uma grande festa a dádiva de Deus, a entrega das tábuas da lei para Moisés no Monte Sinai. Por que eles se alegraram tanto, fizeram uma grande festa para agradecer a Deus? Porque Deus tinha dado uma lei para eles. Porque eles eram escravos no Egito, e quando eles foram tirados do Egito, com a Páscoa, a primeira Páscoa, mataram o cordeiro lá no Egito, passaram o sangue nos umbrais das portas, e eles foram livres da praga do destruidor. E naquela noite, a Bíblia diz que à meia-noite eles saíram do Egito, mas eles eram escravos. Agora eles estavam livres, mas eles tinham uma terra prometida, mas eles precisavam, para ser um povo, para ser uma nação, tem que ter gente, terra, uma língua, religião e lei. Então naquele dia Deus estava dando a lei, e Ele estava dizendo: hoje nos tornamos uma nação como as demais, com direitos, com uma lei. Sabe, aquela lei que Moisés deu naquele dia, ela se reflete até hoje na Santa Bíblia que nós temos à disposição da nossa vida todo dia. Essa é a lei que rege a nossa vida. O verdadeiro seguidor de Jesus, ele não faz tudo o que ele quer, ele segue a lei de Deus. Amém, irmãos? Vamos exaltar a Santa Bíblia? Dê um aplauso para Deus pela Bíblia, a palavra de Deus, que está até hoje no nosso meio. Você sabia que a Bíblia é o livro mais produzido, mais vendido e mais lido de todos os tempos? Você sabia disso? A Santa Bíblia. Você sabia que nem mesmo países comunistas estão isentos da Bíblia? Você sabe onde fica a maior gráfica produtora de Bíblia do mundo? Quem sabe? Na China. Eles produzem uma Bíblia a cada 1 segundo na China. Pesquise. A maior gráfica do mundo de produção de Bíblia está na China. A Sociedade Bíblica do Brasil também produz milhões de Bíblias por ano no Brasil. Esse livro nunca perdeu e nunca vai perder para nenhum outro, porque ele é a palavra de Deus. Nós temos obrigação de nos curvar diante de Deus todo dia e dizer: obrigado, Senhor, pela palavra de Deus. Aleluia. Naquele Pentecoste, no dia que o Espírito Santo desceu, que por sinal hoje é o dia de Pentecostes, pelo calendário judaico, calendário litúrgico e cristão, hoje é o dia de Pentecostes. Era o dia em que Moisés deu a lei para o povo. Foi o dia em que Jesus deu o Espírito, mandou o Espírito. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Embora no Monte Sinai o fogo desceu só num lugar. Quem já leu sobre Moisés chegando no monte e tinha uma sarça que ardia e não se consumia? Pois é, naquele dia, que era o primeiro Pentecoste, o fogo desceu só num lugar, na sarça. Mas no Pentecoste do ano 33, quando os apóstolos estavam presentes, aquele fogo desceu
sobre muitos crentes. Tinha 120 pessoas na sala. Os apóstolos, 12 mais 100, eram 120 no total. E o Espírito Santo desceu em todos eles. A Bíblia diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso mostra que o Espírito Santo não está limitado a uns poucos que são importantes, que consideram mais especiais. O Espírito Santo está disponível para toda pessoa que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Aleluia. Isso é maravilhoso. No Pentecostes ele desceu sobre muitos apóstolos, e isso mostra que todos, sobre muitas pessoas, muitos cristãos, todos podemos ter. Naquele Pentecostes do ano 33 havia uma grande expectativa. Os discípulos finalmente iriam conhecer o Consolador que Jesus tinha prometido. Eu acredito também que hoje aqui, todos vocês que vieram aqui com uma expectativa. Quantos vieram pensando: hoje vai ter algo na igreja diferente, o Pentecostes vai acontecer, uma ação do Espírito Santo na minha vida? Quantos vieram com essa expectativa? Então você vai receber. Você vai receber. Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E para quem já é cristão, o Espírito Santo já está em nós. Nós não vamos pedir alguma coisa que está lá no céu, vamos pedir algo que já está dentro de nós. A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Eu fico imaginando assim, uma corrente de água que está passando talvez no nosso quintal, por baixo, subterrânea. A gente não sabe, nós não estamos vendo, mas de repente ela estoura ali e nasce um rio, um igarapé, um rio. Ninguém está vendo o que passa dentro de você. Eu não sei o que se passa no teu coração, não sei o que se passa no teu, mas a Bíblia diz que tem um rio que corre dentro, que uma hora dessa ele vai estourar, e ele vai invadir a sua comunidade, seus lugares onde você vive, e vai atingir outras pessoas. Rios de água viva fluirão do seu interior. E Jesus estava falando sobre o Espírito Santo que eles iam receber. Então, no dia que Moisés entregou a lei, Jesus entregou o Espírito dele, enviou o Espírito dele para todos nós aqui na terra. Agora, algumas lições que a festa de Pentecostes apresentava para o povo. Lembrando que a festa de Pentecostes não começou depois da ressurreição de Cristo. Ela já era celebrada desde a antiguidade. No Antigo Testamento, os judeus já celebravam. Quando eles saíram do Egito, 50 dias depois que eles receberam, que eles celebraram a Páscoa, eles receberam os 10 mandamentos. Então, a partir daí, eles começaram a celebrar Pentecostes. A festa das semanas, eles chamavam. O nome da festa era Festa das Semanas, porque eram 7 semanas. Eles contavam depois da Páscoa, 7 semanas, que dá 50 dias, aí eles faziam essa festa. Outros chamavam de Festa das Colheitas, porque nessa festa, todos os fazendeiros se juntavam e traziam o seu trigo, a sua cevada, todos os produtos que eles colheram naquele ano, eles traziam para essa festa, para agradecer a Deus e para dar para as pessoas. Eles faziam uma grande celebração, distribuindo alimento para as pessoas mais necessitadas. Isso, nós temos ainda um resquício disso hoje na nossa cultura aqui em Roraima. Quem já ouviu falar na festa da soja? A festa do milho, a festa do abacaxi. Isso é resquício dessa. Os fazendeiros se juntam e eles vão celebrar a colheita. Sabe, irmãos, muitos judeus vieram para cá, para o norte, para todo o Brasil e para todo o mundo, e eles se juntaram com esses povos. Então eles têm essa cultura e eles fazem essas festas, que é um agradecimento a Deus. Então, algumas lições que eles davam naquela Páscoa, naquele Pentecostes, desde a antiguidade, do Antigo Testamento ainda, era o seguinte: primeiro ponto, aprender a ter compromisso com Deus e com a comunidade. Naquela festa, os fazendeiros se juntavam e chamavam toda a comunidade ali em volta, e todos os seus filhos, toda a sua parentela, e eles falavam: nós estamos nessa terra porque Deus nos deu, nós temos que agradecer a Deus por essa terra. Nós temos uma lei que Deus nos deu, nós vamos celebrar uma festa para honrar a Deus, porque Ele nos deu uma lei. Nós temos todos esses frutos aqui, esses trigo, essa cevada, foi obra de Deus que nos deu, nós vamos agradecer a Ele por isso. Então a festa de Pentecostes se resumia em reconhecimento por tudo que Deus tinha feito e estava fazendo por eles.
Hoje em dia a gente compra trigo, compra feijão, compra milho, a gente não quer nem saber de onde veio. Você sabe que quando eu era menino, eu plantava milho, arroz, feijão com meu pai. E é interessante como você planta milho. Se você plantasse, a gente fazia a cova, meu pai ia cavando a cova e a gente ia botando o milho e fechando com terra, cavando e botando. Quando a gente queria ir embora cedo, a gente botava um monte de uma vez, só numa cova. Só que quando ia nascer, meu irmão, aí a gente estava frito, nascia um monte. Mas se botasse 5 grãos de milho, 5, ia nascer 5 pés de milho. Mas 1 grão de milho daquele que nasceu, foi 1 grão, esse pé de milho, ele dá 3 ou 4 espigas, e cada espiga tem centenas de grãos, que foi gerado de 1 grão. Irmãos, os judeus olhavam e diziam: isso é um milagre da graça de Deus para nos sustentar. Como que pode 1 milho, 1 grão de trigo, nasce e ele produz centenas de outros grãos? E eles viam isso como graça de Deus, e eles atribuíam louvor a Deus. Isso fazia uma grande festa. Isso era um compromisso de honrar a Deus por tudo, de ter um coração agradecido. Quantos de vocês já pensaram ao sentar para comer e pensar assim: poxa, que comida gostosa e tal? A gente mal, como diz minha mãe, diz assim: obrigado, quem fez, está tão gostosa a comida. Mas você já pensou que o mundo inteiro tem 8 bilhões, 8 pouco mais bilhões de pessoas, e tem alimento para as pessoas? Nós temos alimento. Agradecer a Deus. Então essa festa incentivava as pessoas a se comprometer com Deus e com a comunidade, e também de agradecer, que era o segundo ponto. Aprender a repartir os dons era o segundo ponto. Desculpa, eu errei. O primeiro era aprender a se colocar, tendo compromisso com Deus e com as pessoas. Por isso que a comunidade se juntava para viver em união e ajudar uns aos outros. Segundo ponto era aprender a repartir. Os fazendeiros traziam os seus frutos e eles estavam dispostos a repartir com quem não tivesse. Isso fala de unidade. Isso representa que quando nos juntamos em comunidade, nós temos que pensar que tudo que nós temos vem de Deus. Assim como no Pentecoste de hoje, todos receberam o Espírito Santo por causa de um só justo que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Todos nós recebemos essa graça de Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Então, aprender a repartir os dons. E o agradecimento era o número 3. Ao agradecer a Deus pelo dom da terra para morar, para plantar e alimentar-se dos frutos produzidos nela, o povo descobria os mistérios da graça de Deus. Ser grato pela terra que mana leite e mel, pela cevada, pelo trigo e os outros grãos que sustentam a vida, representam uma alegria enorme, de grandes proporções, quando nós reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor. Nós precisamos agradecer a Deus e o dom do nosso coração. Então a festa de Pentecostes, que antes era chamada Festa das Semanas e Festa da Colheita, passou a ser chamada Pentecostes no final do 4º século antes de Cristo, quando os gregos assumiram o governo daquela época, daquela região, e a língua falada era a língua grega, e no grego 50º é chamado Pentecostes em português. Então mudou-se para Pentecostes, e até hoje celebramos a festa de Pentecostes. Amém? Então, dito isso, falando em todo esse motivo da festa, eu falei para os irmãos: irmãos, venham de branco, quem puder. E muitos vieram, graças a Deus. Não era uma obrigação, mas foi um convite para a gente dizer: nós estamos iguais, nós estamos concordando, nós estamos em harmonia. Eu falei também assim: traga um presente, se você puder, para dar para alguém. Eu trouxe presente para os 4 cultos. Eu já dei no primeiro, no segundo, no terceiro, e esse é o 4º culto. Vou dar também, porque nós queremos gerar uma unidade. É você olhar para alguém que você nunca conversou com ela, e você ir lá e dar um abraço, dizer seu nome, dar alguma coisa. De repente você diz assim: eu queria te dar esse meu relógio, não tenho nada para te dar, vou te dar meu relógio. Sabe, irmãos, alguma coisa que faça você gerar uma conexão com a pessoa, para que haja uma unidade, porque daqui a pouco
nós vamos invocar o Espírito Santo para que esse Pentecostes se manifeste no nosso meio. Só que quando eu pedir para os irmãos levantarem do seu lugar e fazer essa conexão, eu não quero que seja igual aos outros domingos, que a gente faz no máximo 3 ou 4 pessoas assim e já senta. Não, nós vamos sair e você vai olhar uma pessoa que eu nunca falei com ela aqui no culto. Você vai lá e vai falar com essa pessoa e com a outra e com a outra. Nós vamos ter 2 ou 3 ou 4 minutos para a gente sair do lugar aí e tentar cumprimentar todo mundo que a gente puder. Amém? Para que nós possamos gerar essa unidade. Então eu quero convidar vocês agora para a gente fazer isso. Saia do seu lugar. Se você trouxe algum presente para dar para alguém, você já vai lá e faz isso. Pedir perdão, abençoar, dizer que ama e assim por diante. Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus.
Aleluia. Eu creio que daqui a pouco você vai ter uma conexão com o Espírito Santo que você nunca teve antes. Amém? Só que nesse momento nós vamos liberar as crianças para ir para as suas classes. Então eu quero orar agora. Pai, abençoa as crianças, abençoa os professores, que eles possam ter um tempo muito agradável de edificação nas suas classes agora, em nome de Jesus. Amém. Os pais podem levar e os demais vamos ficar em pé. Nós vamos continuar adorando a Deus agora, cantando. Cante de todo o coração, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa, faça valer esse culto hoje. Culto não é assistir, culto é você fazer algo para Deus. Então vamos adorar agora de todo o nosso coração. Aleluia. Entregue-se a Deus. Concentre-se agora na letra dessa canção e peça de Deus o que Ele prometeu virá sobre sua vida hoje. Minha
a cantar agora do fundo da sua alma uma canção à Trindade Santa, ao Espírito, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos adorar juntos, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Ele é digno da nossa adoração. Vamos na tua presença, Senhor. Ó Espírito Santo, ó Jesus Cristo, ó Deus Pai, Trindade Santa, recebe o nosso louvor, a nossa contemplação. Vem sobre nós nessa noite, marca em nós a tua morada. Oh Pentecostes, ó dia maravilhoso que o Espírito desceu sobre a igreja do Senhor. Oh, te exaltamos. Eu quero convidar você para cantar agora em favor dos seus filhos que ainda não adoram a Deus. Represente como sacerdote todas as pessoas de Boa Vista que ainda não se converteram, que ainda não se curvam diante do Senhor poderoso. Que hoje a nossa voz possa representar as vozes de Boa Vista diante do trono do nosso Deus. Por isso cante bem forte com a sua alma. Aleluia. Ele é digno de todo louvor e honra. Diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Quando o povo se une na adoração, o trono de Deus é estabelecido aqui. Você pode se sentir agora profeticamente, porque nós somos seres espirituais. Nós temos conexão com o sobrenatural, porque temos o Espírito de Deus em nós. Você pode agora se sentir na presença do trono, como que presencialmente diante do trono do nosso Deus, e cantar agora pelos nossos filhos que estão longe, por aqueles que não estão seguindo a Cristo. Você vai representá-lo diante de Deus. E imagina que naquele dia lá no céu todos os anjos, serafins e querubins estarão junto conosco no grande coral adorando o Rei dos Reis.
Vamos começar a experimentar isso aqui na terra agora. Por isso agora somente o som do teclado e as vozes da igreja apresentando a Deus como um incenso agradável a Ele. Amém? Então vamos juntos agora. Aleluia. Toda a igreja, que não falte nenhuma voz diante do trono de Deus, que ninguém seja encontrado faltoso, que Deus possa identificar a voz de cada um. Senhor nosso Deus. Receba o nosso louvor, Senhor. É Boa Vista cantando para Ti, Jesus. É o Teu povo que foi remido pelo sangue de Jesus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Toda a glória seja dada a Jesus. Aleluia. 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 Santo Espírito, Santo Espírito, eu te amo. 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 Senhor, nosso louvor. Dê um aplauso e um brado de vitória ao nosso Deus. Aleluia. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém, amém, amém. Pode sentar por um momento. Nós vamos agora ter um momento onde nós vamos pedir ao Espírito Santo que renove a nossa vida, amém? Deus tem colocado no meu coração um desejo para mim e para a igreja, para a gente pedir uma renovação. Irmãos, o que vai mudar na nossa vida é se nós formos renovados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Salmo 104, versículo 30, que diz assim: envia teu Espírito e renova a face da terra. E a nossa oração hoje vai ser: Senhor, renova, Espírito Santo, renova a minha vida. Você sabe, eu gosto daquele filme do Elias, e quando Elias estava lá no Monte Carmelo, e ele confrontou 450 profetas de Baal, e 450 profetas de Baal, disse assim: ofereça sacrifício para o Deus de vocês, e peça para ele mandar fogo para queimar o sacrifício. Se Baal responder com fogo, nós vamos adorá-lo, ele é Deus.
Mas se o Deus Jeová responder com fogo, então eu vou matar todos os profetas de Baal que são falsos, e nós vamos adorar só o Deus verdadeiro. E eles aceitaram o desafio. E os profetas do Baal, do Deus falso, clamaram e nada aconteceu. Então Elias foi lá e botou seu sacrifício em cima do altar, e agora ele se curvou e ele diz: Deus, responde, Senhor, responde. Era uma oração assim, um clamor na sua alma: responde, Senhor, responde. E de repente, pum, uma bola de fogo veio do céu e queimou o holocausto. E todo o povo se curvou com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Eu gostaria muito de ver acontecer hoje aqui, todos vocês junto comigo, nós vamos nos curvar em nós mesmos, porque nós não vamos pedir alguma coisa que está lá no céu, nós vamos pedir do Espírito Santo que já mora dentro de nós. Quem é crente tem o Espírito Santo morando dentro de você. Então você vai pedir assim: oh Espírito Santo, me renova, me renova. É só essa oração que nós vamos fazer hoje, amém? Nós vamos ficar repetindo e pedindo, e você vai ver o que o Espírito Santo pode fazer no nosso meio. E aí, à medida que o Espírito Santo for movendo você, e você sentir que deve cantar um cântico novo a Deus, um salmo, ou orar em línguas, ou chorar, ou sorrir, ou sabe, o que Deus dirigir. Você está indo na casa do seu pai, você tem liberdade, e nós vamos fazer isso. Mas antes eu quero só ler esse texto. Agora, ninguém conversando, ninguém olhando o celular, ninguém fazendo outra coisa a não ser prestando atenção, se concentrando agora. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, a multidão afluiu para aquele lugar, e a multidão foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Tinham pessoas de mais de 10 nações. No texto, que a gente não vai ler todo, que é longo, mas o texto fala o nome de cada nação que estava presente naquela festa do Pentecostes, que todos os anos eles vinham para celebrar. Eles falavam outras línguas, outros idiomas, mas naquele dia todo mundo ouviu. Os caras estavam pregando lá em árabe, ou então em hebraico, ou grego, conforme a língua dos que estavam falando, e todo mundo ouvia na sua própria língua. Eles ficaram atônitos por isso. Versículo 7 fala assim: estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então como os ouvimos falar, cada um a nossa própria língua materna? Outros, porém, zombavam. Desculpa, pulei aqui o texto. Como nós ouvimos falar a nossa própria língua materna? Versículo 12: todos ficaram atônitos e perplexos e perguntavam: o que isto está querendo dizer? O que significa isso? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão bêbados. Então Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Galiléia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Aleluia. Se tiver alguém aqui que não converteu ainda,
E durante esse momento que nós vamos estar falando com o Espírito Santo, você for comovido pelo Espírito Santo e se arrepender dos seus pecados e fizer uma oração dizendo: Deus, me perdoa, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, você também será salvo. Então agora eu quero convidar todos que já têm Jesus como seu Senhor. Nesse momento nós vamos ter um tempo de oração, e a oração que nós vamos fazer é: renova-me, Espírito Santo, me renova. Renova para eu ser como naquele dia que eu me converti, no dia seguinte, como eu estava fascinado com o Senhor, como eu levantava de madrugada para orar, como eu pregava, eu falava do teu amor, sentia a tua presença. Me renova, Senhor. Amém? E Deus vai responder conforme a sua fome e a sua sede. Vamos fazer isso agora, sentados. Vamos orar. Cada um esquece a pessoa que está ao seu lado e só pede: me renova, Espírito Santo, me renova. Eu estou pedindo para mim também, os pastores, todos os líderes. Oh Espírito Santo, Tu estás aqui, Tu estás dentro de mim, me renova nessa noite, me faz ser uma pessoa diferente. Eu quero sentir Tua presença gloriosa. Se você sentir que deve falar em línguas estranhas, você pode falar. Se você quiser cantar um salmo para Deus, aí mesmo onde você está, levante a voz. Se você quiser sorrir, chorar, se alegrar, sabe, deixa o Espírito Santo te usar e se manifestar como Ele quiser. Você está na casa do seu Pai. Oh Espírito Santo, nos renova. Nós pedimos uma renovação, meu Deus, que influencia a nossa vida para sempre. Eu te peço, Espírito Santo, me renova. Muda meu jeito de ser, muda minha natureza humana, quebra as cadeias que ainda me prendem, Senhor. Tira, meu Deus, os maus hábitos da minha vida, toda a cegueira espiritual. Oh Espírito Santo, oh Espírito, Espírito de Deus, renova-nos, renova-me, me renova. Envia teu Espírito e renova a face da terra. Envia teu Espírito e nos renova, Senhor, para sermos novos crentes, cheios da tua unção, do teu poder. Oh Deus, cada pessoa que está aqui clamando, responde, Senhor, responde a oração dele. Responde agora com um sinal, meu Deus, algo que mude a sua vida para sempre. Uma conexão com o céu, uma conexão com o sobrenatural. O reino do Senhor presente na nossa vida. Muda minha vida, muda minha vida. Nos renova, Senhor. Xalabai cantara, xantarabai cantara, xalabai cantara, xantarabai cantara, alalalabai cantara, xantarabai. Nós clamamos, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova a nossa vida, Senhor. Xalalabai cantara, xantarabai cantara. Você tem liberdade na presença de Deus. Deixa o Espírito Santo te tomar, fazer de você um canal de bênção, para mudar a história da sua família, para quebrar as cadeias, para romper com as ligações com o maligno, para ser exclusivo do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor: derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, e eles profetizarão. Se você receber o dom de profecia, você pode profetizar, você pode falar em novas línguas, você pode deixar o Espírito se expressar através de você. Oh Espírito, flui, flui Espírito. Tem liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Tem liberdade no nosso meio. Não tem liberdade no nosso meio. Oh Deus, eles estão desejosos de te receber. Eles estão desejosos de ser usados por ti. Nós estamos buscando com sede e fome da tua palavra, da tua presença. Deus está libertando pessoas da opressão maligna que tem tirado a paz. Hoje é um dia de libertação, porque nós estamos na presença do nosso Deus.
E o Espírito Santo nos livra das amarras do maligno. Renova, Senhor, teu povo. Renova o teu povo, novo Pentecostes na nossa vida, Senhor. Ah, Deus, levanta os teus escolhidos nesse lugar. Levanta aqueles que vão fazer a diferença. Levanta aqueles que vão mover nessa cidade, para transformar as vidas nessa cidade. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, te move no nosso meio. Te move no nosso meio, Espírito de Deus. Te move no nosso meio. Nós te desejamos. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, que há dentro do meu coração. Necessita mais de ti. A Bíblia nos fala que Deus promete nos dar dons espirituais, dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretar línguas. Deus também derrama o fruto do Espírito na nossa vida, que é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. O Senhor te entrega nessa noite dons e talentos para você romper com as amarras da sua vida. Deus está libertando você de coisas que você nunca conseguiu se libertar, mas hoje Ele está fazendo isso na sua vida. Meu coração necessita mais de ti. Eu quero você convide agora, peça a Deus os dons espirituais. Levante sua voz, clama: Deus, eu quero o dom. Eu quero o dom de cura. Eu quero o dom de... Qual é o dom que mais se identifica com você? Peça de Deus agora. Eu quero orar com você. E os líderes, os intercessores, estenda a sua mão. E vamos pedir que Deus entregue dons para esses irmãos. Entregue dons espirituais. Derrama sobre nós dons de línguas estranhas, Senhor. Dons de línguas para orar na língua dos anjos, na língua do Espírito. Entrega dons de profecias, dom de palavra de conhecimento, dom de interpretação de línguas, dons de discernimento de espíritos. Oh, meu Deus, nós oramos que são entregues para o teu povo agora os dons que vão capacitá-los para testemunhar do Evangelho sem medo, sem timidez, sem covardia, sem religiosidade, sem incredulidade. Ó Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito encontre liberdade para agir na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Cante conosco agora. Renova-me, Senhor Jesus. Mas cante pedindo mesmo: renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser curado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero convidar você para cantar Eu Navegarei no Oceano do Espírito. Aleluia. Vamos cantar rapidamente com todos os instrumentos. Vamos
Vamos declarar que nós vamos andar na onda do Espírito daqui para frente. Eu navegarei. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. O Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Vem, Espírito Santo. Batiza o teu povo com poder. Ó Espírito Santo, vem e batiza com teu poder. Aleluia. Xalabacantara, xalabacantara. Xurarabacantara, xalabacantara. Xalabacantara, xalabacantara. Vem como em Pentecostes. vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei. Aleluia. Aleluia. Bendito Espírito Santo. Bendito Espírito Santo.